Agora sim, vamos lá. Olha, muito obrigado pelos elogios, Dayana. É, também é uma honra estar aqui e espero corresponder, humildemente espero corresponder à expectativa toda, tá? Então, gente, como eu falei um pouquinho atrás, eu procurei inovar aqui nessa live e seguindo também, ao mesmo tempo, o meu estilo da aula, né? Todas as minhas aulas são através de videotutoriais, onde os alunos podem ver, rever, tirar dúvidas comigo. E eu preparei algo que foi com a intenção de ser um material do novo curso avançado de modelagem 3D que vai acontecer em agosto. Então, vamos lá. Sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui um vídeo, mas tal como nas minhas aulas, eu dou liberdade a todos vocês de, opa, levanta a mãozinha e tal, e conforme o caso, a gente para e tira uma dúvida. Eu mesmo procuro, quando passo os vídeos, né, eu paro também e faço comentários que, né, podem ser complementares ao material que está sendo exposto, mas eu peço que vocês participem também, que é para a gente tirar dúvidas ao longo da exibição, tá bom? Vamos lá. Som da caixa. Uma breve introdução do uso da inteligência artificial generativa no design de joias. O que é inteligência artificial generativa? A inteligência artificial generativa é uma tecnologia inovadora que permite que máquinas criem conteúdos originais como imagens, textos, músicas e até mesmo designs complexos. Diferente das inteligências artificiais tradicionais, que apenas analisam e processam dados, a IA generativa pode produzir novas criações a partir de comandos específicos, simulando a criatividade humana. Como a IA impacta o setor joalheiro? A interseção entre a inteligência artificial e a arte sempre foi um tema controverso. Só um comentário. Toda essa trilha sonora aí do vídeo eu criei naquela plataforma Suno, né, por conta de, né, possivelmente cobranças de direitos autorais. Esses vídeos que eu estou mostrando para vocês estão numa playlist lá no YouTube também. Depois eu posso passar para vocês revisarem. E com o design de joias não é diferente. Embora a indústria de joias esteja profundamente enraizada em técnicas tradicionais, a inteligência artificial generativa tem se mostrado uma ferramenta revolucionária para joalheiros. Neste contexto, não podemos deixar de lembrar que o encanto das joias está no seu design intrincado, na habilidade artesanal envolvida e no significado que atribuímos a cada peça. Desde os antigos ourives até os mestres contemporâneos, a criação de joias sempre foi uma expressão profundamente humana. Mas agora estamos presenciando a fusão entre tradição e inovação, com a inteligência artificial tornando-se uma importante ferramenta dos ateliês. Comparando CAD/CAM e a inteligência artificial generativa. A disseminação gradual da modelagem 3D, iniciada desde a virada do século XXI, e a queda vertiginosa dos preços das impressoras consolidou o uso da tecnologia CAD/CAM no setor joalheiro. No entanto, é preciso estabelecer que até o momento que este vídeo está sendo gravado, a principal diferença entre o CAD/CAM e a IA está no fato de que os programas de CAD não criam, sugerem ou inspiram novas ideias aos designers. Funcionam como uma ferramenta de desenho e escultura que efetivamente viabilizam ideias que vão do projeto ao produto acabado. Por outro lado, a IA generativa cria designs únicos, com pouca ou nenhuma intervenção humana, mas até o momento não consegue viabilizar por completo a fabricação de peças sem que um modelista 3D experiente deixe de atuar. Bom, aqui eu estou mostrando uma parte onde mostra o estágio que as coisas estão, né? Está evoluindo, mas a gente ainda depende de um profissional que pegue o design que foi criado e consiga, né, dar tratos à bola e gerar
um projeto em 3D que você possa imprimir e seguir com a fabricação. E nesse ponto, tem coisas que estão em andamento, mas que no momento ainda não estão exatamente viáveis. Consegue-se fazer já alguma coisa mais simples, mas a gente vai ver daqui para frente não, mais à frente, em que pé estão as coisas, tá? Agora, uma curiosidade, né, que assim que eu comecei a pesquisar inteligência artificial é como é que isso funciona, né? Ah, a inteligência artificial é treinada e coisa e tal, mas vamos ver como é que isso funciona aqui. Como funcionam os modelos de IA para a criação de imagens? Você já se perguntou como a inteligência artificial consegue criar imagens tão realistas ou até surreais a partir de simples descrições de texto? Um dos métodos mais utilizados para isso é o modelo de difusão. Mas como isso funciona? Para entender esse processo, imagine como as partículas se dispersam no ar. Esse conceito de difusão também serve para as imagens. Durante o treinamento de um modelo de difusão, cada ponto da imagem, também chamado de pixel, sofre pequenas alterações aleatórias até que gradualmente a imagem se torne irreconhecível, parecendo apenas um tipo de imagem granulada. Vamos pensar em um diamante. Se começarmos com uma foto de um diamante e adicionarmos pequenas quantidades de granulação progressivamente, a imagem vai se distorcendo até perder completamente sua forma original. Esse é o processo chamado difusão direta. Mas como a IA recria a imagem a partir desse caos? A resposta está na difusão reversa. O modelo de IA, treinado com bilhões de imagens, aprende a prever e remover a granulação da imagem passo a passo até restaurá-la. Assim, começando com um borrão aleatório, a IA vai refinando os detalhes até gerar uma imagem clara e coerente, como um diamante perfeitamente lapidado. E o mais impressionante, ao ser treinada com uma enorme base de dados, a IA pode recriar não apenas os diamantes, mas qualquer tipo de imagem, desde joias sofisticadas até cenários imaginários. Com um modelo bem ajustado, é possível gerar imagens únicas e originais baseadas nos padrões aprendidos. Isso significa que uma IA treinada com imagens de joias será capaz de criar peças nunca antes vistas, misturando estilos e materiais de forma inovadora. Bom, e como é que essa mágica aí é feita, né? Parece um pouco aquela coisa de você fazer o pedido certo ao gênio da lâmpada, né? Pensa bem nas palavras e coloca lá e vamos ver o que acontece. A estrutura de um prompt eficiente para o design de joias. Atualmente, os comandos textuais, também conhecidos como prompts, são a maneira mais comum de interagir com os programas de IA generativa. Então, aqui eu coloquei, olha que curioso, né? Essa mão aqui tem 6 dedos, né? Esse dedinho aqui não está muito ok, né? Mas a pessoa colocou, isso aqui é a galeria da plataforma Midjourney, onde você tem aqui explorar e você vê tudo que o mundo está criando aí dentro dessa plataforma. Se você colocar, por exemplo, eu coloquei em inglês aqui, né, gold rings, né, anéis de ouro, foi feito uma galeria aqui de várias coisas. Então, prosseguindo aqui com o texto, né? Eles funcionam como um meio termo entre uma linguagem de programação e uma frase comum, guiando a inteligência artificial na criação de imagens a partir de simples descrições. Cada palavra de um prompt é transformada em um conjunto de informações relevantes, que direcionam a granulação da IA para o resultado desejado. Isso significa que, dependendo da escolha das palavras, o modelo pode gerar imagens incrivelmente precisas ou surreais. Cada programa de IA possui suas próprias regras e nuances linguísticas. Essas particularidades permitem ao usuário controlar melhor o processo e otimizar os resultados gerados. Por exemplo, imagine que você queira uma imagem de uma floresta coberta de neve.
Ao receber este prompt, a IA usa o que aprendeu durante o treinamento para combinar esses conceitos de uma maneira única. O modelo vai interpretar a ideia de neve e de floresta e gerar uma imagem nova que reflete exatamente essa descrição. Cada prompt recebe o seu peso, a sua importância na construção da imagem. E com isso, diversas previsões de granulação são geradas gradativamente até a formação da imagem. O resultado é uma combinação de muitos fatores que resultam numa variedade quase infinita de possibilidades visuais. A ideação, a geração de múltiplas variações de um conceito. Uma das maiores vantagens da tecnologia de inteligência artificial é a sua incrível capacidade de gerar ideias de design em tempo recorde. Esse processo, muitas vezes chamado de aideação, permite criar múltiplas variações de um único conceito de forma rápida e eficiente. Vamos imaginar um fluxo de trabalho de aideação. Suponha que você precise criar um design de brincos para um cliente que adora os estilos de indígenas brasileiros e astecas. Em vez de começar do zero, você pode inserir uma breve descrição no Midjourney. Em poucos momentos, o programa retorna 4 imagens originais que combinam esses estilos de uma maneira única. Vou dizer a vocês o seguinte: a, a inteligência artificial, bom, pelo menos aqui o Midjourney, e eu creio que as outras também, elas funcionam bem em português, mas elas funcionam melhor também em inglês, tá? A gente recebeu uma Oi, pergunta aqui da Mariana que diz sim. que você está comentando de treinar a inteligência artificial. Seria o assistente? Como temos no chat GPT, o Midjourney teria como treiná-lo? Eu acho que esse treinamento do Midjourney, ele é treinado por quanto mais pessoas alimentam a própria inteligência artificial, mas ele teve um treinamento inicial da própria plataforma. A gente vai ver mais um pouquinho para frente o caso de outras plataformas fortes, como a Meta, a TurboSquid e a própria Autodesk, que estão tentando desenvolver uma inteligência artificial que gere, de fato, objetos 3D que possam ser fabricados, tá? No caso, a TurboSquid é uma plataforma que você pode subir seus designs em 3D, não só de joias, mas de qualquer coisa, e as pessoas pagam para baixar a coisa que você desenhou, fabricou e colocou ali. Então, essa plataforma está se utilizando desses modelos em 3D que já estão lá e, do jeito dela, não sei exatamente como, está desenvolvendo uma maneira que você digite um prompt e ela te entregue uma peça pronta para fabricar. Porque uma das problemáticas, né, da inteligência artificial, um dos desafios, é você realmente criar um objeto factível, um objeto viável, fabricável. Existe um outro termo, né? Assim como a ideação do que eu estou falando aqui, eu acho isso aqui incrível. Eu queria mostrar daqui a pouco uma outra imagem que você pega a variação de alguma coisa que você achou legal e ela faz nuances, né, de variáveis, variações ali na sua imagem, podem fazer nuances de leve, sutis ou muito fortes. Então, acho que isso para qualquer pessoa que cria é algo fantástico, porque imagina você ter que desenvolver manualmente ou através de um outro recurso, de CAD, que seja, demora muito tempo. Não é assim. E isso aqui ela te entrega em segundos, né? Menos de 1 minuto, 30 segundos, talvez, ela consegue gerar aqui um monte de ideias bacanas, né? Mas você tem que ter o teu olho clínico de, oh, poxa, isso daqui é meio loucura, ou isso aqui está muito legal, dá para fazer, tá? Respondi? Deixa eu Ronaldo, ver se eu consigo ver. outras outras perguntas também. Você sabe, usar a inteligência artificial no WhatsApp, no caso, sobre utilizar, né, a inteligência artificial no WhatsApp? Sim, eu já fiz testes, eu já fiz experiências, mas o meu material aqui hoje eu foquei no Midjourney, que é a plataforma, acho que mais conhecida, mais popular,
nesses termos de criar joia. Eu sei que ela é paga, né? Você pode usar ela também gratuitamente por um certo limite diário, mas eu acho que ela funciona bastante bem. Não que o WhatsApp não funcione bem, funciona. Eu já vi coisas bem legais. Eu já vi um material de uma aluna que ela criou no WhatsApp também, bem interessante. E sim, não é difícil criar no WhatsApp, mas uma coisa é certa: em todas elas, o prompt é uma coisa essencial, tá? E no Saber momento, criar um. desculpa. Oi? Não, desculpa, pode continuar, achei que você tivesse terminado. Não, tá, pode falar. E no momento, é uma outra pergunta da Mariana. No momento, para a joia, você recomenda o Midjourney ou teria uma outra inteligência própria? Tem o Midjourney, tem uma outra chamada Stable Diffusion, que é muito boa. Você pode usar o próprio ChatGPT também, mas acho que o Midjourney, no meu ponto de vista, é melhor. Tá? E outra coisa, né? O Midjourney antes ele funcionava dentro do Discord. Hoje em dia ele tem um site que é só dele. Eu acho bem mais simples de usar. Eu achei a minha inscrição no Discord uma coisa meio complicada. Tanto vá aqui, clique ali, confirme daqui. Eu tive um certo problema e quando eu encontrei que essa plataforma estava agora num site só dela, eu fiquei bastante feliz. Essas imagens servem como um ponto de partida para novas variações. No caso deste exemplo, foi usado o seguinte prompt: um par de brincos de ouro amarelo 18 quilates, apresentando a fusão de estilos indígenas brasileiros e astecas. Para seguir com a ideação, escolhi o último resultado e, ao passar o cursor sobre a imagem, foram mostradas as opções Very Subtle e Very Strong, ou seja, variar sutilmente ou variar fortemente. Os resultados da variação sutil foram os seguintes. Realmente bastante sutil, né? Enquanto que a variação mais forte mostrou realmente resultados mais diferenciados. Eu estou vendo aqui o comentário da Gina, né? Boa noite. As plataformas de IA se alimentam das informações que enviamos. Elas mesclam através desse banco de dados e propõem imagem, textos, etc. Porém, precisamos ter um olhar cuidadoso e sensível porque elas se apropriam desses dados. O limite entre o autêntico e o autoral fica bem nebuloso. De fato, Gina, ainda não existe uma legislação específica nem aqui e nem, vamos dizer, nos Estados Unidos. O que eu ouvi e que não diz, não tange, né, diretamente a joalheria, eu ouvi que no caso de plataformas que criam músicas, tá? Tem gente que usa IA, cria lá um certo sucesso, coloca no Spotify, seja lá onde for, e começa a ganhar dinheiro e alega direito autoral sobre aquilo. Então, a lei americana disse que isso daí não vai mais acontecer, tá? Porque a pessoa de fato não criou nada. Vai poder colocar, mas não vai ganhar royalties sobre isso daí, a não ser que a pessoa regrave aquilo, ou interfira, ou modifique, tá? Realmente a ética, né, deveria prevalecer, mas por enquanto as leis ainda estão um tanto quanto, acho que, sob o impacto, né? Exatamente, ainda não existe essa rastreabilidade. Estamos vivendo uma ruptura muito complexa, legislação sem precedentes ainda. Justamente, Gina, você resumiu bem o que eu quis dizer, né? Tá todo mundo ainda meio impactado. Vou seguir aqui então. Achei todos muito parecidos e resolvi usar a variação forte a partir da imagem inicial. Tudo muito rápido, em menos de um minuto. Assim, é possível escolher uma das imagens e seguir refinando até a sua aprovação. Estou vendo outra questão aqui da Raquel, né? Boa noite, mas tem como provar que foi criado com inteligência artificial? Olha, Raquel, eu não sei, mas acho que a única possibilidade seria você fazer aquela busca no Google, né, onde você carrega uma imagem e ela vai pesquisar algo similar em algum lugar. Mas desde que o Google tenha acesso também
como, por exemplo, eu mostrei um pouco mais atrás, a, aquela galeria do Midjourney, por exemplo. Aí, quem sabe apareça alguma coisa que bata, né, que crie um match ali com a imagem que você subiu para fazer essa comparação. Mas, por enquanto, eu não tenho notícias de como isso pode ser provado, tá? Para criar prompts no Midjourney, podemos digitar o texto diretamente em português. Entretanto, notei que obtive melhores resultados em inglês. Para superar a barreira linguística, podemos obter uma tradução perfeita se usarmos o Google Tradutor. Eu observei um prompt que foi usado em um dos vários exemplos de joalheria da galeria do Midjourney e resolvi usá-lo. Observe este exemplo de prompt que depois será traduzido para o inglês. Então, eu vi um, né, que eu achei muito, como dizer, metódico, tá? Onde você poderia colocar, olha, o produto é um brinco, o metal é ouro branco, aí você descreve tudo, praticamente como se fosse uma ficha técnica e traduz para o inglês, né? Hoje em dia, o inglês não é mais barreira, pelo menos na parte escrita, né? O Google Tradutor está cada dia melhor e descreve, traduz perfeitamente. Então, fiz essa descrição toda, né? Automaticamente a tradução surge, basta você clicar aqui no íconezinho que ele já copia e você vai lá no Midjourney e cola, né? Então, assim, um brinco em formato de gota, visto de lado, tem um formato sutil de uma onda. Inclusive, você pode escolher o cenário. Olha, eu quero tipo um estúdio, fundo branco, sem outros objetos, né, que distraiam a atenção e sem reflexos, imagem estilo de fotografia realista. Você tem N estilos possíveis. Nele existem os detalhes que descrevem o tipo de produto, as gemas utilizadas, dimensões, tipo de acabamento, cenário e estilo de imagem. Então, neste caso, o produto foram brincos, metal ouro branco, pedra brilhantes, especifiquei a largura em 10 milímetros, a altura em 70 e a descrição do design um pouco mais detalhada. O brinco deve ter o formato de uma gota. Quando visto de lado, o brinco tem o formato sutil de uma onda. Cena: fundo de estúdio branco, sem objetos e reflexos. E o estilo de imagem é o estilo de fotografia realista. Em seguida, copiei e colei no prompt da aba Create do Midjourney. Todos um pouco parecidos, mas de maneira não iguais. E a partir disso aqui, a gente pode criar as variações daquela mesma maneira que eu mostrei lá com o brinco com motivação indígena. Aí vem as tais alucinações que eu já me referi, né? Dele criar uma coisa bastante fora de cogitação em termos de fabricação. Tem alguém perguntando aqui, Alberto Monte. Seria basicamente criar um mood board na própria IA e pedir para ela criar com base naquelas imagens, seguindo os comandos do prompt. Isso também é possível, viu, Alberto? Você pode, inclusive, pegar imagens da internet, por exemplo, se der tempo aqui, se a live pudesse estender, eu fiz um teste onde eu pude pegar URLs, eu quis criar um brinco com estilo Art Deco. Então eu pesquisei, cheguei em alguns endereços de imagens, capturei a URL, fui colocando no prompt e ele gerou uma nova peça com as características mescladas da minha pesquisa. Alucinações. Outro termo conhecido no contexto da inteligência artificial é o de alucinação. Isto se refere às situações em que a IA produz resultados que não correspondem à realidade ou às expectativas, criando elementos distorcidos, irreais ou incoerentes. No caso específico de joias,
A alucinação pode ocorrer quando surgem detalhes incorretos. Imagina uns microbrilhantes e esse tipo de lapidação aqui, esses baguetes, a colocação de garras, né, em locais aqui nada a ver. Aqui também tem uma espécie de cravação. Enfim, gerou uma peça assim que visualmente você olha, olha, é uma joia, mas assim, você olha os detalhes e vê que tá bem doido esse negócio aí, né? Enfim, é bonito, mas tem que ter esse olhar, né, técnico sobre a coisa. Formas impossíveis, materiais que não existem ou designs que não fazem sentido algum no mundo real. Por exemplo, a IA pode criar uma joia com pedras preciosas de tamanhos desproporcionais, engastes que não seguem as leis da física e as práticas de cravação, ou padrões que não são viáveis para a produção. Esses erros acontecem porque o modelo, ao tentar interpretar as instruções ou dados fornecidos, preenche lacunas com informações que não são precisas ou realistas, baseando-se em padrões aprendidos durante o treinamento, mas sem compreender completamente o contexto ou as limitações do mundo real. Essas alucinações são um desafio comum para a IA generativa, especialmente quando o objetivo é criar algo altamente detalhado e específico, como joias. Para minimizar esses erros, é necessário treinar os modelos com dados de alta qualidade e incluir verificações adicionais para garantir que os resultados sejam coerentes e viáveis. Estou vendo aqui uma pergunta da Cláudia, né? Boa noite, professor. O quanto melhora o design da joia colocando dados de uma ficha técnica na criação da imagem de IA? Por exemplo, o tamanho do aro, largura. Olha, no caso específico de tamanho e largura, eu acho que não vai ajudar muita coisa, embora eu tenha feito um teste ali em termos de tamanho, tá? Ajuda sim, você especificar que você quer um tipo de metal, um tipo de pedra, mas acho que atualmente o conhecimento da inteligência artificial no que diz respeito, olha, eu quero uma cravação com grifa, ou uma cravação inglesa, eu acho que a gente não conseguiu chegar lá, não. Eu não testei esse tipo de coisa. Mas quanto mais informações você puder colocar de um modo organizado, você pode chegar mais perto daquilo que você quer. Acho que às vezes a gente mira em algo e acaba acertando em outra coisa que vai te agradar. Mas acho que, na verdade, a inteligência artificial ela é realmente boa para um pontapé inicial, para você ter ideias que acho que você não está esperando e surgem dali. Esta imagem foi gerada pelo chat GPT usando o mesmo prompt que foi usado no Midjourney. Repare que a imagem possui elementos estranhos na parte de trás em contato com o pino. Após a geração da imagem, reclamei com o chat GPT, que reconheceu o erro e gerou outra imagem sem o problema através do seguinte diálogo. A parte de trás do brinco está muito estranha. Existe um elemento preso ao pino do brinco que não tem função alguma. Acho que isso é uma alucinação. E o chat respondeu: sim, parece que a IA adicionou um detalhe desnecessário ao pino. Posso gerar uma nova imagem tentando corrigir isso. Você quer que o fecho do brinco seja uma tarraxa tradicional ou prefere outro tipo de encaixe? E eu respondi: sim, gostaria de uma tarraxa. O resultado foi outro brinco sem os elementos estranhos, porém absolutamente diferente do primeiro. Aqui está a nova imagem com o fecho de tarraxa. Veja se está melhor agora ou se deseja mais ajustes. E eu respondi: ok, mas pensei que você usaria a imagem anterior para consertar o problema. E a resposta do chat foi: atualmente não consigo editar diretamente a imagem gerada anteriormente. Apenas criar uma nova com o prompt ajustado. Se quiser, posso continuar refinando a descrição para tentar obter um resultado ainda mais preciso. Ok. Olha aqui. A Carla, né? Oi, Carla, boa noite. Você já conseguiu transformar um desenho 2D em uma imagem subindo as vistas na IA? Sim, né? Aqui tem uma experiência, um exemplo das experiências que eu já fiz, tá? Eu usei essa plataforma aqui chamada Design e eu pesquisei na internet um esboço de um anel feito em 2D, tá? E o
quem mais aqui? O José Paulo. Para o modelista que está acostumado com alucinações de desenhistas, lidar com IAs é até tranquilo. Tá certo, José Paulo. Valéria, gostaria de saber se é possível passar um determinado peso da peça, principalmente pedra e metal, na hora da criação. Valéria, eu acho que eu posso ser categórico em te dizer que, infelizmente, não. Ou, pelo menos, né, a gente não pode duvidar da inteligência artificial em nada, mas ainda não, tá? Ela realmente está lidando com imagens, né? E a gente vai ver daqui a pouco que o desejo da gente pegar uma imagem 2D e transformar em um objeto 3D ainda vai demorar um pouquinho para ficar realmente bom. Ok? Então, voltando ali com a questão da Carla, tá? Aqui, do esboço para a imagem, né? Sketch to Image, na plataforma Design. Do esboço para a imagem. Mais uma função de uso interessante para a joalheria é a chamada Sketch to Image, onde, ao invés da descrição textual da peça, um esboço pode ser utilizado como base. Neste exemplo, foi utilizado um esboço qualquer encontrado no Google e a plataforma Design produziu as seguintes imagens. Estes resultados foram gerados sem nenhuma outra indicação textual no prompt, como, por exemplo, a especificação da cor do ouro ou o tipo de lapidação e a cor da pedra. Em seguida, foi acrescentado ao prompt a descrição: um anel de platina com lavetes de esmeralda e brilhantes. Além disso, o estilo Realistic Jewelry foi selecionado. Ok, deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? Bom, aqui está a imagem original, deixa eu ver se eu consigo. Acho que esse aqui. Peraí. Esse aqui acho que foi o primeiro resultado, tá? Depois dessa modificação, desse ajuste, pedindo um render de joalheria. E eu acho que é algo incrivelmente bom, considerando a tua matriz, né? A sua imagem, a tua imagem original. Tem muita coisa que ainda tem um pouco de viagem, né? Por exemplo, aqui as garras, né? A cravação, mas em outras ela parece que acerta. Tá? Essa daqui está razoável. Tá? Enfim, não é perfeito, mas se aproxima bastante. Então já dá assim um up, né? A pessoa que fez o esboço manualmente conseguir um resultado desse, eu acho que é um progresso, né? Vamos aí a essa outra questão, né? Que já foge, né, do edital do concurso, mas é sempre uma questão, né? Poxa, e aí a inteligência artificial criou e o que que eu faço assim? Como eu mostrei lá no início, acho que você ainda vai ter que recorrer a um modelista 3D para tratar, né, o projeto e conseguir gerar algo que seja fabricável. Mas já tem alguma coisa, né, ainda que de maneira rudimentar. Deixa eu ver aqui. Para os ajustes de uma peça que a IA produziu, só produzindo um novo comando, certo? Clara, não necessariamente. Você pode refinar o seu comando, sim, mas algumas delas ela pode criar variações a partir da imagem que você já obteve. Algumas plataformas, como a Mesh.ai e a Hyper 3D, já conseguem gerar arquivos de objetos 3D a partir de imagens. Entretanto, no caso específico de joias, ainda não conseguem distinguir as partes que são de metal daquelas que representam gemas. Olha lá, eu achei essa imagem aqui, né, que por acaso também eu achei na galeria do Midjourney. Então eu carreguei e pedi para essa plataforma criar um objeto 3D a partir dela. Tudo em um único bloco. E, como eu falei, o problema é que o resultado que ela me deu, ela não consegue distinguir o que que é pedra e o que que não é, né? Ou então, em alguns casos, ela mistura tudo. Seria, olha aqui, ó, não tem nada a ver, não interpretou legal. Acho que tem mais um exemplo aí para frente. Tá, mais um aqui. Essa é uma outra plataforma.
chamada Hyper 3D, e eu carreguei o mesmo anel lá. Por um pouquinho ali. Ela fez um bocado de quadradinhos, né? Ela não entendeu muito bem, gerou algumas variações ali, mas realmente só em termos de render. Diversas Mas assim, não dá, né? Ainda tem que aguardar um pouco de desenvolvimento disso aí. Nós temos umas perguntas Uma aqui dessas- no chat, Ronaldo. Para os Hum? ajustes de uma peça que a IA produziu, só produzindo um novo comando? Sim, sim, eu respondi, acho que, mas eu Ah, falo de novo, tá? Foi a Clara que perguntou. Eu falei que sim, isso. sim e não. Na verdade, você pode melhorar o seu comando, tá? Vendo assim, poxa, ele não fez aquilo, tá lá, tenta dar uma refinada no que ficou faltando, ou no que não correspondeu ao que você quer, ou a partir de o resultado gerado, todas elas têm alguma maneira de você fazer um refinamento sutil, como por exemplo lá o Midjourney tem. Você tem como fazer variações, pequenas variações em cima do resultado primário que você teve. E isso daí segue em frente até cansar, né? Ela mesma vai fazendo. Mas se um primeiro resultado saiu muito fora daquilo que você quer, você vai ter que mexer de novo no seu prompt, E as tá? Aí, plataformas, todas são pagas? sim, ali é a Marcela. Olha, para funcionar bem, você tem que pagar, tá? E o problema é que tem muitas plataformas boas também, sabe? Então você vai acabar pagando US$ 20, talvez por mês, 10, 15, mas você tem a possibilidade de fazer pouquinho em pouquinho todo dia. Por exemplo, aquela design, ela dá alguns créditos para você. Então você consegue fazer umas, sei lá, umas 5, 6 experiências. Mas o bom mesmo é você fazer uma assinatura e pagar, tá? E Aí aí tem o o Michel, Michel, isso, ele comenta facilita aqui que muito para facilita criar um muito. catálogo, criar uma coleção, só precisa tomar cuidado para ver se é viável a fabricação. Sim, eu acho que a pessoa que pretende criar alguma coisa, né, inovadora, é um tremendo start, né? É um pontapé inicial bem legal para você começar a ter ideias e seguir o teu fluxo de trabalho para criar alguma coisa. Eu já recebi encomendas de pessoas que criaram coisas com inteligência artificial e me incumbiram da missão de viabilizar aquilo ali, tá? Então, vou em frente aqui, tá, gente? Diversas empresas líderes no segmento de modelagem 3D, como a TurboSquid, Autodesk e Meta, estão investindo no desenvolvimento de suas próprias soluções de inteligência artificial para a criação de modelos 3D. Essas companhias possuem vastos bancos de dados de modelos de alta resolução, o que permite o treinamento eficiente de algoritmos capazes de produzir malhas 3D de excelente qualidade, compatíveis com a maioria dos programas de CAD. A TurboSquid, que pertence à Shutterstock, é considerada a maior plataforma digital de modelos 3D, oferecendo mais de 1 milhão de opções para aquisição. Então, essa plataforma aqui, você vê que cada peça tem um precinho ali, né? Quem subiu isso daí arrecada, mas é justamente em cima desse acervo que essa plataforma tem que eles estão desenvolvendo alguma coisa no sentido de entregar objetos de fato viáveis, né, para você fabricar. Então, aguardemos. Tomara que dê certo. Embora a maior parte delas não seja voltada especificamente para o setor de joias. Já a Autodesk, conhecida por produzir alguns dos softwares de CAD mais utilizados no mercado, como o Autodesk, revelou em maio de 2024 o projeto Bernini,
uma iniciativa focada na geração automática de formas 3D. Na verdade, a Autodesk e a própria Meta não estão focadas em joalheria, mas é interessante a gente acompanhar esse progresso, porque isso está diretamente ligado ao que a gente quer, né? Então aqui tem alguns exemplos aqui do que a Autodesk está fazendo com esse projeto. Tem por último Recentemente, a um Meta. estudo sobre o Gen Espera 3D. aí, um momento. A Meta. Por outro lado, a Meta, empresa responsável por plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp, divulgou recentemente um estudo sobre o Gen 3D, um sistema capaz de transformar descrições textuais em objetos 3D, destinado principalmente a aplicações no metaverso. Bom, aqui já é uma coisa bem, acho que é até bastante interessante para o concurso. Gente, lembrando que as inscrições para o concurso são até o dia 16 de maio, então vocês já estão aí munidos de muito conhecimento que o Ronaldo está passando para a gente, né? Quem quiser depois pode nos chamar pelo WhatsApp ou então pelo Instagram ou o canal o info@jorrio.com.br também, é o nosso e-mail oficial. Podem nos chamar, quaisquer dúvidas que vocês quiserem tirar, tá? Não precisa realizar a confecção da joia, são testes, né? Com alta qualidade, claro, através do uso das inteligências artificiais, tá bom, gente? Vamos continuar. Vamos lá. Existem diversas ferramentas de IA generativa aplicáveis ao design de joias, mas neste vídeo vamos focar no Midjourney, uma das principais e mais acessíveis para explorar criatividade e formas inovadoras. Ao longo da aula, faremos alguns exercícios práticos para entender seu potencial no desenvolvimento de imagens conceituais para a joalheria. Aprendendo a usar melhor o Midjourney. Antes de começarmos, precisamos conhecer algumas configurações da plataforma. Clicando sobre este ícone, podemos acessar algumas configurações do prompt. Nesse caso aqui, eu estava realmente focado em fazer com que o prompt funcionasse sem muitas surpresas. Então, a inteligência artificial é assim, danada de criativa, né? Ela sempre tem um quê a mais de inventividade para querer entregar a você. Mas o que eu queria realmente era fazer com que o meu desejo ao gênio da lâmpada tivesse mais de acordo com o que eu penso, até mesmo para treinar a, a minha comunicação, a minha expressão para chegar no objetivo. A primeira parte configura o tamanho da imagem e suas proporções, que podem ser do tipo retrato com resolução de 1024 por 1792 pixels. Um controle deslizante permite ajustar a proporção do retângulo. Quadrado com 1024 por 1024, onde, se movimentado para a esquerda, o controle retorna as proporções do modo retrato. E, por último, a configuração paisagem, de 1792 por 1024, onde, por exemplo, a proporção 16 por 9 é ideal para imagens de vídeo. Vou deixar no modo quadrado, pois é o que pode gerar imagens mais rapidamente. Prosseguindo, temos a parte de estética, que contém as seguintes opções. Estilização. Valores menores neste item resultam em imagens mais próximas às do que o prompt pede. Por outro lado, valores maiores resultam em imagens mais artísticas. Como iremos explorar o refinamento dos prompts, vou deixar este valor em 0. Weirdness ou estranheza. Aplica qualidades peculiares às imagens, gerando resultados inusitados. Vamos continuar com o valor 0 aqui também, para que nossos prompts funcionem de forma mais previsível. Variedade. Esta configuração se parece com a estranheza. Valores altos neste parâmetro produzem imagens com resultados mais incomuns e inesperados, enquanto valores mais baixos geram resultados mais confiáveis. 0 para este valor também. Na parte de modelo, temos os seguintes parâmetros. Modo.
Se mantivermos a opção Standard, ou seja, a padrão, as configurações da versão do Midjourney que estiver sendo usada não serão alteradas, enquanto que a opção RAW, crua, alcançará resultados mais fotorrealistas, cenas mais cinematográficas ou personagens mais fofinhos, quando for o caso. Vamos deixar no modo RAW para obtermos resultados mais fotorrealistas. Em seguida, temos a opção de escolhermos a versão do algoritmo do Midjourney. Com isto, é possível que usuários usem versões antigas, caso queiram, mas neste caso será preferível seguirmos com a última e mais atualizada. No parâmetro de personalização, é possível criar um perfil através de um questionário, onde 40 duplas de imagens são mostradas e o usuário precisa escolher a que mais lhe agrada entre as duas. Feito isto, o programa vai assumir que você tem certas preferências e vai gerar configurações baseado nelas. Prefiro deixar esta configuração desligada, que não interfira no aprendizado dos resultados do prompt. E por último, a velocidade. Com a opção Relax, as imagens vão demorar mais para ficarem prontas, mas os seus créditos e assinatura serão menos consumidos. O modo Fast, ou seja, veloz, é um meio termo, enquanto o Turbo é o mais rápido e tentador de ser usado, ao custo de consumir mais créditos. Para o nosso estudo, recomendo o modo Relax, a fim de economizarmos e podermos fazer muitas experiências. Para fechar, clique de volta no ícone das configurações. Usando o ChatGPT para nos ajudar com o Midjourney. Como já vimos, todas as plataformas têm as suas peculiaridades e com o Midjourney não é diferente. Durante a minha pesquisa, tive a ideia de perguntar ao próprio ChatGPT como seria o prompt ideal para criar imagens de joias no Midjourney. A resposta foi uma fórmula detalhada onde vários elementos formam a estrutura do prompt, contendo desde o tipo de joia e estilo até a iluminação. Por exemplo, tipo de joia brinco, material ouro amarelo, gemas, uma pérola branca redonda com 7 milímetros no topo da peça. Design: 50 milímetros de comprimento que vai afinando de cima para baixo. Texturas: superfícies escovadas, bordas polidas com cantos ligeiramente arredondados. Estilo minimalista. Influências: inspirado em arquitetura moderna. Cenário: uma jovem modelo. Iluminação: luz suave, fundo branco, qualidade fotorrealista. Agora vamos copiar e colar este texto no Google Tradutor e depois copiar e colar o resultado da tradução no prompt. Outro exemplo em que o tipo de joia é um anel, o material platina, as gemas são ônix. Design Art Deco, texturas, superfícies polidas com cantos ligeiramente arredondados. Estilo e influências do Art Deco. Cenário: o anel deve estar sendo usado na mão de uma mulher jovem. Iluminação: luz suave, fundo branco e qualidade fotorrealista.
Uma maneira muito interessante de gerar imagens é usar outras imagens daquilo que se pretende alcançar como referência e deixar o Midjourney atuar recombinando características. Por exemplo, pesquisando no Pinterest, eu encontrei alguns brincos com estilo Art Deco vintage. Tive o cuidado de abri-los em abas diferentes para que eu pudesse copiar e colar as URLs no prompt do Midjourney. Na verdade, eu nem precisava ter aberto em abas diferentes, né? Bastava eu colocar, depois eu percebi isso, né? Aí mesmo, né? Nesse momento, eu já poderia copiar, cadê aqui, o endereço e depois colar lá, muito facilmente. Compliquei um pouquinho aí durante o vídeo, mas vocês já podem saber que pode ser mais fácil. Bom, juntei lá 4 imagens, poderia ter colocado quantas eu quisesse. Esses aqui foram outros testes que eu fiz. E vamos lá, pressionei Enter e gerou esse resultado aqui. Todos eles parecidos. Fez ali bateu no liquidificador e gerou isso aí. Não está com aquela definição muito boa. Tá? De modo semelhante, é possível utilizar imagens que você já subiu para a galeria de imagens do prompt. Plataforma basta arrastá-las para a linha do prompt e pressionar a Enter. imagem, embora também não seja uma perfeição. Vamos ver. Logo surgiram novos anéis com características marcantes das imagens de referência. É possível observar que, apesar do resultado ter sido muito bonito, todas as imagens apresentaram baixa definição. Podemos resolver isto muito facilmente. Selecione a imagem que você quer melhorar e observe no lado direito a opção Upscale. Esta ferramenta cria imagens com maiores resoluções, deixando-a com a qualidade para ser compartilhada ou impressa. Basta escolher entre Upscale sutil ou criativo e aguardar. O Upscale sutil melhorou muito a qualidade. Vamos ver agora o resultado do Upscale criativo. É possível notar que, de fato, a definição melhorou, embora os problemas de representação correta dos brilhantes tenham ficado mais evidentes também. Né? Eu falei, não está ainda essa coisa toda. Mas você pode pegar, talvez, por exemplo, naquela plataforma design, uma imagem que ficou boa e ela pode tratar, ela pode aumentar a resolução, ela faz umas coisas ali bem interessantes, né? Uma imagem que está ruim, ela consegue tratar e ficar um resultado bem bacana. Então, de volta ao ChatGPT, a gente está terminando. Retornando ao ChatGPT, é possível notar que obtive respostas muito boas para outras dúvidas que eu tive sobre alguns dos elementos daquela fórmula básica de prompt. Foi possível obter exemplos práticos, dicas, descrições de estilos e referências, e informações sobre os tipos de iluminação mais indicados para imagens de joias. Concluindo,
Considero o ChatGPT um ótimo assistente para desbravar o caminho das pedras, poupando assim muito tempo com as suas respostas imediatas. Espero que, como eu disse, que este vídeo tenha lhe ajudado a dar o pontapé inicial da sua jornada com a inteligência artificial generativa, pois certamente ela veio para ficar e você não vai querer ficar para trás, não é mesmo? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que isso seja útil, que isso deseniba vocês para começarem a tentar alguma coisa, né, e participem lá do nosso. Você já testou o DeepSeek? Eu testei muito pouco, tá? Mas eu não cheguei a obter esses resultados, não. Obrigado, Mariana. Lívia Mourão, no lugar do chat GPT, olha, eu sou mais fã do chat GPT. Eu não pago o chat GPT, ainda tenho uma conta lá, uso só gratuitamente, mas realmente eu preciso investigar um pouco mais o DeepSeek. As coisas que eu fiz nele, eu não tive bons resultados, não. Eliana, oi, Clara, obrigado a você. Eliana também, que bom. Você tem indicação de IA para vídeo, Camila Passos? Não, Camila, eu mergulhei realmente, eu foquei no caso da joalheria. Quem mais? Maria Cristina, de Ô, nada, prof- suas professor ordens. Ronaldo, Oi, boa noite. Cadê sou seu eu, nome a aqui? Manuela. Ah, tá. Tudo Oi, bem? Manuela. Tudo bom? Primeiro queria te agradecer aí o tempo e realmente foi muito bacana. Eu tenho uma empresa no segmento de joias e de gemas aqui em Minas Gerais e tenho buscado muito conteúdo sobre esse assunto e as coisas que a gente tem visto no mercado são coisas muito genéricas, né? Sim. Muito gerais, Vago assim, mesmo, não. né? Então, assim, primeiro, obrigada, achei que foi muito prático e para quem não sabe nada, para quem já estava buscando alguma coisa, você deu um upgrade, assim, né? Mudou de Que estágio, bom. assim. Bom, não sou designer, mas um problema que a gente tem tido aqui, e queria saber sua opinião, o que acontece? A gente que está no interior do país, e trabalha com segmento de joia, a gente tem muito pouco acesso a fotógrafos. É muito raro a gente conseguir contratar o serviço né, de boas fotografias Sim. das nossas Uhum. peças. E isso acaba fazendo com que a gente fique limitada a essas novas soluções de câmera de celular com essas caixinhas, né? Tem algumas soluções prontas dessas, alguns softwares prontos no mercado. Na verdade, também não são brasileiros, né? Mas enfim, existem essas soluções prontas que resolvem o problema do curto prazo, mas que não geram para a gente as melhores qualidades. E hoje a gente acaba também a gente acabou tendo um outro problema, porque além de gerenciar o estoque de joia, gerenciar o estoque dos insumos, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho 1.000 peças em estoque, eu tenho pelo menos 1.000 pedras preciosas em estoque, sem contar os diamantes, para cada peça. Uhum. E aí eu tenho que ter 1.000 fotos com modelo, e eu tenho que ter pelo menos mais 3.000 fotos e vídeos da joia ali pronta, de diversos Sim. ângulos. O que que eu tenho buscado? Talvez você consiga nos ajudar. Eu tenho buscado uma solução de IA que possa pegar as nossas fotos de estilo branco, né, foto da peça pronta, e pudesse Sim. aplicar elas em modelo. E isso de uma forma organizada, porque esse é um outro problema que a gente também tem no interior, né? A gente precisa melhorar a qualidade da foto, conseguir aplicar a foto da peça numa modelo. Pelos seus estudos, assim, você acha que existe alguma solução de IA que possa ajudar a gente a gerenciar o Sim. estoque de fotos e que possa ajudar nesse tipo de Sim. solução? Essa plataforma Design que eu mostrei, ela tem algumas ferramentas que trabalham assim. Eu comecei a fazer uns estudos nisso aí também, até porque eu tenho uma pequena marca e tudo que está lá eu também fiz render, eu não paguei fotógrafo em nenhum momento. E eu tenho interesse também nesse tipo de coisa. Pegar uma imagem que eu fiz no Rhinoceros, renderizei
e fazer uma mescla entre a foto de uma modelo ou alguma modelo que a própria inteligência artificial possa gerar, né? Tipo, olha, uma mulher jovem com tal perfil assim assado, né? E fazer uma mescla, tipo, pegar o brinco e colocar na orelha. Pô, isso é fantástico. Acho que isso daí dá muito pano para É, manga, é. por tudo que você Mas só falou, de, né? Cadê o só de você ter na fotógrafo? Cadê a proporção, né? modelo? É isso aí. Exatamente. E é um Aí custo a gente, infinito. sim, mas acho que com jeito a gente consegue chegar em alguns resultados com a inteligência artificial. Outra Legal. coisa que eu pesquisei, mas eu não coloquei ainda numa exposição, num vídeo, no material, eu pegar um desenho que foi modelado em 3D no rinoceros e fazer um render muito bom, fotográfico, melhor do que o que eu, por exemplo, hoje em dia estou acostumado a usar num programa, num plugin que funciona dentro do Rhino, que é o V-Ray, que é o que eu acho mais bonito, que eu obtive melhores Uhum. resultados, a minha preferência. Eu estou atrás disso também, né, de conseguir um resultado bacana. Fiz algumas experiências, mas sempre tem um quesinho de, sabe, aquela pessoa que é muito proativa, que às vezes tem um excesso de proatividade. Você não precisava tanto, menos. Parece que a IA está sempre, né, querendo dar um input dela e mudar um pouquinho a coisa, quando, na verdade, pô, isso é prejudicial para a originalidade do teu design. Você desenhou daquele jeito para ser daquele jeito e vai lá, a IA faz uma imagem bacana, mas na modificadinha, aí complica. Ainda não consegui segurar um pouquinho as rédeas aí da IA nesse sentido. Mas eu Entendi. pretendo fazer. O design é pago, alguém perguntou ali, Lívia. Sim, é pago e ele limita bastante é, o teu uso diário. Ele quer mesmo é que você pague, tá? Mas se quiser perguntar mais alguma coisa, Não, excelente, é, obrigada aí pelo. E vou buscar mais, eu não conhecia essa ferramenta, não. experimenta, vai, começa a mexer, vê o que que acontece. Acho que ela acaba te fisgando de algum jeito. Você vai querer ficar um montão de horas ali tentando coisas. Tá certo, Bom, Maria Laura? tem algumas coisas aqui. Você está conseguindo ler o Eu chat, tô, Ronaldo? Estou vendo aqui, deixa eu ver aqui. A live foi muito esclarecedora, abriu horizontes. Muito obrigada. Ok, obrigado pelos elogios, pessoal. Muito obrigado. É meu maior estímulo para continuar fazendo o que eu faço. O que mais? Quando eu falo em ajustar manualmente, eu falo de Photoshop mesmo. Ok, Cris. Patrícia Paixão, obrigado. Sempre muitas informações. Michel, interessante. Design pago. Normalmente muda alguma coisa, né? O Michel falando aqui. Acho que será um desafio criar uma peça para o concurso, principalmente para quem não domina as IAs. As minhas tentativas geraram alucinações, disse a Cláudia. Então, Cláudia, quem sabe essas informações que eu te dei hoje contribuam para você chegar em algo bacana para você participar, né? No Blender também dá para conseguir renders muito bons. A parte boa é que é gratuito. Sim, sim, José Paulo. Não estou dizendo que o Blender e outros programas sejam bons, sejam ruins, mas eu estou tentando correr atrás de um resultado assim, fazer uma mescla entre rinos e inteligência artificial, porque eu vejo coisas na IA que você jura que é uma foto, né? Enquanto o render, muitas vezes você olha para o render e a gente que trabalha com render bate o olho e sabe que é render. E aí a gente olha para aquilo e jura que é uma foto. Eu estou tentando conseguir um passo acima nesse tipo de entrega de imagem. Tem mais ali. Ok, obrigado, 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 gente. Obrigado, Raquel, Cláudia. Tem mais, Juliene. Poxa, quantos obrigados. Eu vou dormir hoje muito contente. Obrigado, Lilian. Sempre impecável. Valeu, Teacher. Adorei as informações. Top. Que bom, que bom. Fico muito feliz com esse feedback de todo mundo. Também a Obrigado, Zé gente aqui na Paulo. Rio, a gente fica muito feliz aqui na Rio de poder contar, né, com a parceria
sua especificamente, Ronaldo, de toda a equipe da Firjan, Senai, né? O Centro de Referência sempre está muito alinhado com as nossas ações, a gente sempre trazendo informações, soluções, cursos, né? Então, são grandes parceiros e a gente só tem a agradecer a você, a Firjan também, né? A Eliana, que é nossa especialista. E é isso, gente. Eu espero que todos tenham gostado, que tenha sido maravilhoso para todo mundo, que nós recebamos muitas inscrições aqui para o nosso concurso, né? Que a gente possa nos conhecer no seminário. Então, faltando um mês, a data é dia 13 de junho, faltando um mês a gente vai abrir, já já, né? Vamos abrir as inscrições para o seminário. Esperamos conhecê-los muito em breve. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, estamos por aqui, aguardando as considerações de vocês. Um beijo a todos. Ronaldo, muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado a todos pela presença, pelo feedback maravilhoso de todo mundo. Como eu disse, vou dormir muito feliz. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. E essa live vai ficar gravada lá no YouTube. Então, mandem para os amigos, quem vocês acham que tem aí criatividade para criar joias com inteligência artificial. Lembrando que não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro resultado, são muitos, não é, Ronaldo? Muitos depois que Verdade. vão sair com uma característica assim mais alinhada com a joalheria. Tá bom, gente? Então, ó, vamos treinar muito e eu aguardo a inscrição de vocês. Um beijo, gente. Show. Tchau, Obrigado. tchau. Boa Tchau. Bye. Tchau, noite. galera. Obrigada. Até lá. Até o concurso.